eu convido você então a abrir a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 14. Nós que temos estudado aí, né, já há um tempo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aquilo que alguns teólogos chamam de o Evangelho segundo Paulo, que traz uma situação totalmente recheada, né, de doutrina, pelo menos os 11 primeiros capítulos, que é a base propriamente da nossa fé em relação à soteriologia, em relação à salvação, também a base para a questão da missiologia, né, lembrando que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita com objetivo missionário, né, ele queria o apoio da igreja de Roma para ir até a Espanha, pregar o evangelho na Espanha. Ele deixa isso bastante claro e usa, portanto, toda a sua carta para fundamentar para a igreja de Roma que o trabalho missionário é necessário, porque todos os homens estão condenados, sejam eles judeus ou não, e que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e que não existe outro modo de alcançar os eleitos de Deus, senão pela pregação do Evangelho. Nós estávamos falando ontem, né, até com os homens aqui, no curso de liderança, sobre a estratégia para ter um ministério de sucesso. E aí a definição é simples, é pregar fielmente as Sagradas Escrituras. Pregar o Evangelho todo, a toda gente, em todo lugar, em todo o tempo, né? Não só parte do Evangelho, mas o Evangelho todo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então o meio é esse, senão a gente se transforma num grupo social, numa comunidade com tradições, com posturas, né, que nos caracterizam, mas nunca como igreja do Senhor. E aí nós vimos no capítulo de 1 a 11, Paulo então fundamentando todas as questões doutrinárias, e a partir do capítulo 12 trazendo isso para a prática. Ele diz, olha, já que Deus nos salvou através de Cristo Jesus, estávamos todos condenados pela sua graça, agora então, uma vez alcançados pela graça de Deus, nós temos que viver de modo a glorificar a Deus. E aí ele vai fatiando, né, dividindo várias situações no dia a dia, para que nós possamos glorificar a Deus através da nossa existência. Vamos fazer então a leitura aqui de Romanos, capítulo 14, e eu convido você aí a acompanhar a leitura que eu faço, abrindo lá, portanto, o texto de Romanos 14, enquanto eu cumprimento aqui a família Grião, também a Márcia, o Ailton, o Wilton, a nossa irmã Vera, a Selma, o Edilson, também o seu Mateus e a dona Zulmira. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que em breve nós possamos estar todos juntos aqui reunidos, também às quartas-feiras. Então diz assim, irmãos, Romanos capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi
precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo por aquele que assim o considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade, para confirmar a promessa feita aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz para vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Até aqui. Nós entramos um pouquinho aqui no capítulo 15, justamente porque é a perícope que vai até o verso de número 13. Né? Se você observar, Romanos capítulo 14 começa dizendo, acolhei, acolhei o que é débil na fé, e lá no verso 7, inclusive, ele
como que quase que fechando já, né, uma moldura. Ele diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Alguns, inclusive, tendem a fechar a perícope aqui no verso 7, mas na verdade o verso 7 introduz mais um detalhe entre o fraco e o forte, entre o débil e o forte, que é a figura do gentil, né, que é a discussão entre o judeu e o gentil. O judeu se sentia muito espiritual e desprezava o gentil. E ao mesmo tempo havia muitos gentios fortes na fé, que desprezavam os judeus porque ainda ficavam guardando dias, fazendo distinção entre dias e dias, e porque também estabeleceram uma dieta segundo o padrão ainda do Antigo Testamento, e aí serve tanto para judeu quanto para o gentil. Da mesma forma que o gentil ficava escandalizado com a dieta judaica, o judeu ficava escandalizado com a dieta do gentil. E da mesma forma que o gentil, nas suas tradições, tinha as suas datas, e pode ser que alguns ainda guardavam alguma dessas datas, gerando escândalo para o judeu, também para muitos gentios, o fato dos judeus continuarem a guardar as datas cerimoniais também podia ser um fato de escândalo. Então, o contexto, o capítulo 14, adentrando aqui no capítulo 15, até o verso 13, vai nos apresentar essa relação entre irmãos. Nós já vimos que em outros momentos, né, ele trata de outras situações, mas aqui do capítulo 14, ele trata de irmãos em Cristo. Veja aí dois termos importantes aqui na leitura, que nos chama a atenção e que nos iguala, independente de que lado você esteja, seja do débil ou seja do forte, que é justamente o verso 4, quando ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Ou seja, ele coloca todos como servos de Deus. Se você é um servo forte ou se você é um servo débil, não importa. O questionamento de Paulo é: como que você vai julgar o outro que é servo como você? E uma outra expressão está no verso 10, que é a mesma ideia do julgamento, né? Tu, porém, por que julgas, agora não mais servo, mas ele diz, teu irmão, aquele que compartilha da mesma herança, daquele que compartilha da mesma salvação, aquele que compartilha do mesmo pai. O que você julga? Então, esse é o contexto que vai nos conduzir aí no estudo dessa noite. Mas vamos relembrar aqui um pouquinho sobre a epístola aos Romanos. Nós sabemos, portanto, que o apóstolo escreve a carta aos Romanos para apresentar o seu projeto missionário para a Espanha, né? E, para tanto, ele defende aí o seu ministério, apresenta a sua teologia e o seu projeto. Depois de 11 capítulos apresentando o argumento, fundamentando a sua doutrina e defendendo a soberania de Deus na salvação dos eleitos, Paulo então começa a tratar das questões práticas. Ou seja, uma vez que tudo ficou claro na doutrina, o que tal conhecimento deve gerar na vida dos crentes em Cristo Jesus? Né? Se eu tenho a plena convicção de que eu estava condenado, não existe um justo sequer, que se Deus fosse aplicar sobre mim o que eu mereço, era condenação, e em Cristo Jesus, como meu Redentor, o meu representante, o segundo Adão, eu fui alcançado e recebi a graça da salvação, como que eu tenho que viver agora, uma vez que eu tenho conhecimento dessa minha realidade? Né? Será que eu vou viver um cristianismo omisso? Será que eu vou viver um cristianismo egoísta? Será que eu vou viver um cristianismo de confrontações entre irmãos? Como que vai ser isso? E aí então nós vemos Paulo respondendo essa questão, né? Como que eu devo viver como crente? Como que eu devo viver como cristão? Como que eu devo viver como um discípulo de Jesus? Então, para Paulo, o conhecimento doutrinário verdadeiro gerava uma prática também verdadeira, em todas as áreas. E isso que é interessante, irmãos, porque o cristianismo ele não trata só da perspectiva espiritual.
cristianismo ele vai moldar a sua prática em todas as áreas da vida. E mesmo nós que seguimos aí um cristianismo que na história fica conhecida como calvinismo, né? O calvinismo ele vai trazer uma cosmovisão que vai influenciar e modificar todas as áreas e esferas possíveis da vida individual e da vida social. O evangelho ele precisa fazer diferença no contexto que ele está inserido. A família cristã tem que ser uma família diferente. O trabalhador cristão precisa ser um trabalhador diferente. O cidadão cristão precisa ser um cidadão diferente. A sociedade onde a maioria dos cristãos estão inseridos tem que ter princípios e uma postura diferente. A minha relação com o trabalho vai ser diferente. A minha relação não só laboral, mas comercial, será diferente. E o contexto de vida congregacional também será diferente. Então, é nesse sentido que Paulo começa a apresentar e a admoestar os cristãos a viverem de modo a transmitir a sua fé. O que nós recebemos, por exemplo, dos romanistas? Que a minha vida ela é desassociada da minha religião. Eu vivo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de qualquer jeito. Aí no domingo eu vou lá me confessar e tomar comunhão. Eu bagunço os 4 dias de carnaval. E aí na quarta-feira eu coloco cinza na cabeça. E aqui no catolicismo brasileiro nem cinza mais coloca. Inclusive eles estão aumentando e fazendo baile na quarta-feira. Só que aí no outro domingo está lá. Confessa os pecados, comunga e está tudo bem. E isso reflete no dia a dia, nas questões do trabalho, nas questões comerciais, nas questões familiares. Porque o cristianismo tange somente uma partezinha da minha vida, que é a religião. O verdadeiro cristianismo não faz isso. O verdadeiro cristianismo, ele é o todo. A sua relação consigo mesmo muda, a sua relação com o próximo muda, a sua relação na família muda, as suas exigências, a sua postura, até o seu zelo muda, a sua relação profissional muda, a sua atuação na igreja muda, no serviço ministerial muda. Ou seja, ela vai trazer uma transformação em todas as áreas. Então, nesse sentido, o apóstolo começa a admoestar os cristãos a viverem de modo a transmitir a fé. Se é cristão, então viva como cristão. Não só de argumentos doutrinários, mas de prática. Não só de ortodoxia, de dogma correto, mas de ortopraxia, de prática correta. O que adianta dizer que você é cristão, se o seu dia a dia, o modo que você lida com as suas obrigações, com a sua responsabilidade, com a manutenção, com o zelo, com a preservação dos bons costumes, com a defesa daquilo que é justo, com o aplicar, inclusive, da própria justiça, não segue um padrão cristão. Se eu sou deixa, do jeito que for, foi. Não, o cristão não é assim. E aí muda. Né? Quando eu assumo essa característica de um verdadeiro cristão, muda. Muda, inclusive, a minha atuação em todas as áreas e todas as esferas da vida comum. Então, do capítulo 12 até o final da carta, ele apresenta aqui várias áreas da vida humana, onde o cristão deve mostrar a sua fé e o testemunho como discípulo de Cristo. Vamos relembrar aqui. Vamos lá. Então, como que eu devo demonstrar a minha fé? No capítulo 12, nós vimos que você vai mostrar isso na sua adoração cotidiana. Quando ele trata do seu corpo e da sua mente, que nós já trabalhamos, as suas ações
E os seus pensamentos precisam ser um culto a Deus. Precisa glorificar a Deus, precisa exaltar ao Senhor. Depois nós vemos do capítulo 12, do verso 3 em diante, que o seu ministério, o desenvolver do dom que você recebeu, precisa ser feito com excelência. E é nesse sentido que a igreja muitas vezes falha, né? Porque a igreja acha que o serviço congregacional não reflete a minha fé. E aí você tem, dentro do cristianismo, um grupo onde você vê pessoas trabalhando pra caramba, mas porque o entendimento sobre a salvação deles está errado, eles trabalham para serem salvos. E aqueles que tiveram o entendimento dos 11 capítulos de Romanos, que é pela graça, e aí, então, faz da graça uma verdadeira desgraça, porque se acomodam no sentido de servir a Deus. Tem hora que, quando nós olhamos para a igreja reformada, que o grande problema dela é a doutrina da graça. É a grande maravilha, porque a salvação não é por méritos, é essa bondade de Deus, mas quando falta um entendimento completo dessa graça, a pessoa, então estou salvo, cara, não precisa fazer mais nada. Tá bom demais. Jesus já pagou, está tudo certo. Meu amigo, mas você não vai demonstrar isso ao Senhor? Você não vai, aquele que recebeu o dom determinado, não vai fazer isso com excelência? Paulo diz que é assim que deveria ser, do verso 3 ao verso 8 de Romanos 12. Então você vai atuar no seu ministério, no corpo, na igreja, através do uso correto dos seus dons e buscando a excelência. É por isso que ele sempre vai dizer, aquele que tem o dom tal, faz da maneira tal. Quem recebe o dom não sei das quantas, faz do jeito a deixar esse dom cada vez mais explícito. E assim ele vai focando. Do verso 9 até o verso 21, final do capítulo 12, ele vai dizer que como cristão alcançado pela graça, eu preciso ter um convívio social exemplar. E aí, então, ele vai dizer que as virtudes que se espera de um cristão tem que ser transparecido no meu convívio e na prática do bem. Mesmo quando o ímpio vem com a prática do mal, eu não pago o mal com o mal, eu pago o mal com o bem. Então, esse é o convívio social exemplar. Depois, no capítulo 13, do verso 1 a 7, ele vai dizer que você, como cristão, você tem que dar exemplo e modelo na vida política, civil, ou como cidadão, né? Inclusive na submissão às autoridades. O cristão não foi chamado para estabelecer o reino de Cristo à força, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito, né? Então, acho que hoje nós estamos vivendo um desequilíbrio nesse sentido da cidadania. Ainda vamos chegar no equilíbrio, onde vamos glorificar a Deus, exaltar a Deus e ainda manter os padrões do bom costume, os padrões da defesa da família, no padrão bíblico, a defesa da propriedade privada, no direito da liberdade, né? Acho que a gente ainda vai chegar, né? Mas a gente está vivendo um momento de desequilíbrio que tem muito cristão achando que Jesus Cristo é Che Guevara. E não é. Ele não é um revolucionário. Nós estamos do lado de cá, meu amigo. Não estamos do lado de lá. E o meu padrão precisa ser, então, coerente com a doutrina. Ok? O que mais, então? Depois do verso 8 a 13, ele vai dizer que eu tenho que demonstrar que sou um verdadeiro crente, que acredito na graça, através do meu exemplo em família e em sociedade. Então, eu não vou adulterar, porque eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu sou fiel ao Senhor. Mas também não vou ficar devendo nada para ninguém. Senão, a única coisa que eu posso ficar devendo é o amor. Isso até num contexto de sociedade. E aí, então, depois
que ele trata disso, até o verso 13, né? Na verdade até o verso 10, aí nós temos o finalzinho aqui do capítulo 13, que nós trabalhamos a semana passada, que vai tratar da prática de santidade. Eu preciso me revestir de Cristo. Então o que ele vai dizer? Relembra aqui comigo o verso 14, ou verso 13 e 14 do capítulo 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, que eu chamei de pecados sociais, não em impudicícias e dissoluções, né, os pecados sexuais, e nem em contendas e ciúmes, os pecados relacionais. Eu não lembro qual que é o nome que eu dei lá na aula passada. Se você anotou aí, você me ajuda depois. Mas veja, para você pular fora da prática de pecados, e aí o verso 14 diz, mas faz o quê? Revestivos de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. E nada se inclina para satisfazer a sua carne no que tange os desejos, ou no tocante às concupiscências. Então veja, eu vou demonstrar que eu sou de Cristo, e que eu entendi que eu era um condenado, miserável, pecador, mas que fui alcançado pela graça de Deus, e agora, por toda essa ação do Espírito Santo na minha vida, que me conduziu a ser adotado e habitar em mim, eu agora vou viver de um modo que glorifica Deus em todas as esferas. Então ele já fala da minha vida individual, meu pensamento e minhas obras, a minha vida no serviço para com Deus, no convívio com o ímpio, no convívio com uma autoridade que inclusive também não é santa, no convívio com a família, no convívio com a sociedade, e agora ele vai voltar de novo os olhos para o convívio entre irmãos de fé, que é o foco do capítulo 14, entrando no capítulo 15. Então o 14 aqui fala sobre testemunho, e o melhor, do 13 final, né, testemunho como discípulo, e o 14 fala sobre a prática do amor fraternal como o modelo para refletir a minha fé. A postura em favor do débil na fé para gerar a manutenção e a paz na igreja. Vocês são servos. Vocês são irmãos. Ao invés, verso 1, né? No capítulo 14. Acolheis o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Mas aí você vai ver que no decorrer que é para gerar paz e edificação. Então o contexto, irmãos, que Paulo vai trabalhar, né, aqui no 14, é focando o amor fraternal. Veja aí o verso 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o quê? Já não anda segundo o amor fraternal. Então aqui a palavra-chave dessa porção é o amor fraternal. Depois nós vamos ver no capítulo 15, a partir do verso 14, né? Compromisso missionário, indo até o final lá do 16, mas isso aí é assunto para outra semana, e depois o apoio aos líderes e a fidelidade às escrituras. Ok? Então, hoje, como o nosso foco é o capítulo 14 até o verso 13 do capítulo 15, então nessa sequência aí proposta pelo apóstolo Paulo, uma vez que eu fui então alcançado pela graça, eu devo viver para a glória de Deus em todas as esferas da minha vida e em todos os meus relacionamentos, inclusive o relacionamento fraternal, o relacionamento entre irmãos de fé. Então vamos lá, o que ele quer dizer, né? Que eu devo acolher o débil. Quem que é o débil? O débil, nós podemos aqui fazer talvez colocar como antônimo o contrário do forte, porque ele usa aqui no capítulo 15, compare o verso 1 do 15. Eu acredito que foi justamente essa comparação que motivou a divisão do capítulo.
Tá? Apesar que se eu tivesse aqui trabalhando na divisão do capítulo, como nós já vimos aqui, o capítulo 14 iria até o verso 13, como nós fizemos a leitura. Mas eu entendo que o comitê preferiu fazer a divisão aqui nesse verso aqui, para ficar o contraste. Você tem no início do 14, acolhei o débil. Perdão. E você tem no começo do 15, ora, nós que somos fortes. Então, o contraste de débil aqui foi traduzido por forte. Então, o débil é aquele que tem uma fraqueza, uma debilidade, que não chegou a uma maturidade quanto à fé. Mas nas questões que não são essenciais, questões que são periféricas. Qual que é o problema que nós estamos tendo aqui? Qual que é a grande situação aqui? Tem gente que fala que não pode comer carne de porco. E o pastor quer fazer um almoço comunitário na igreja com feijoada. Aí cria uma confusão. Aí o cara, mas onde já se viu? Lá no Antigo Testamento é proibido comer carne de porco. E agora vem o pastor aí fazer uma feijoada. Eu tenho aqui, Márcio, obrigado. E aí ele fala, por causa disso nós vamos brigar? Não vamos brigar. Isso é essencial para a salvação? Brigar por causa de comida, que se pode comer isso, se não pode comer? Não. O outro diz que a briga é a seguinte, o governo do capítulo 13, a quem nós devemos nos sujeitar, diz que não podia fazer culto no domingo às 7 da noite, porque tinha o toque de recolher. E aí então a gente fala, vamos fazer às 5 da tarde, não tem problema. Não é o horário que muda, não. Aí para uns, já se viu. Mudou o horário do culto, cara. Vai pro inferno porque mudou o horário do culto. Se você que acha que você é forte, então o que diz? Olha, acolhe o débil que mudou o horário do culto. E se você que mudou o horário do culto acha que você é forte, acolhe o débil e tenta explicar para o cara que essa questão do horário não tem problema nenhum. Quando nós tínhamos horário de verão, não é, seu Marco? Entrou lá o horário de verão, a gente não fazia o culto toda hora, 1 hora mais cedo? Ou todo aquele período de horário de verão, todo domingo, 1 hora mais cedo? Alguém reclamava desse troço? Não, alguém chegava e falava, não, que mudou o horário do culto. Não, meu amigo, todo mundo aceitava aquilo lá sem problema nenhum, era para o benefício comum. Depois provou-se que não adianta muita coisa, tarará, então aí está em discussão. Mas aí hoje, por uma questão também governamental, vira uma celeuma. O capítulo 14 de Romanos é para tratar dessas questões. O pastor não veio de terno domingo. O pastor de quarta-feira não usa paletó. Meu amigo, se for o caso, nós põe até 2 paletó. Põe gola clerical, né? Aí você põe a gola clerical, alguns falam, nossa, mas que coisa, agora virou padre. Então, irmãos, sempre vai ter pontos de vista diferentes dentro da igreja, dentro do convívio. Você não consegue concordar com a sua mulher em tudo, você dorme com ela toda noite. Agora você imagina cristãos convivendo de vez em quando na igreja. Agora, o que Paulo vai chamar a nossa atenção? Que nós temos que identificar se aquela situação ela é essencial ou não. Veja o que ele diz no começo aqui. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir. Ele está falando de doutrina? Não, ele está falando de opiniões. Opiniões, irmãos, são questões não essenciais. São questões que não mexem na essência do Evangelho. Quando você vai ver Paulo tratando da essência do Evangelho, e isso está bem vivo na nossa mente, porque a gente está estudando Timóteo, as cartas pastorais, quando se trata de doutrina,
O que Paulo manda fazer? Dá no meio da goela. Paulo fala assim, ó, vem no meio da canela. É questão de doutrina, você quebra o cara no pau. Faz ele calar a boca. Combate o bom combate. É preciso fazê-los calar. Eu os entreguei para Satanás. Lembra disso? Estou falando alguma coisa contrário ao que Paulo falou? Não. Quando se trata de doutrina, em defesa da sã doutrina, você desce o braço. Se a discussão for uma questão doutrinária, que mexe com a essência do evangelho, aí nós vamos brigar até o fim. Se é a defesa de pregar o evangelho todo, a gente vai até o fim. E nós temos ido. Se o problema é uma questão de liberalismo, de heresia, de falso ensino, que confronta a palavra, que confronta o evangelho, que mancha o evangelho e que envergonha o cristianismo, então você vai até as últimas consequências. Agora, quando é questão de opinião, se eu posso comer ou se eu não posso comer, se eu venho domingo ou se eu não venho domingo, se o culto é às 7, se o culto é às 5, se eu uso máscara ou se eu não uso máscara. Irmãos, isso é secundário. E conforme a sua maturidade, o contato aqui, o foco aqui é o seguinte: acolhe o débil. Não para discutir as opiniões, porque o foco aqui não é doutrinário. Nós vamos ver aqui outros textos depois, aí você vai ver que quando trata a questão de doutrina, aí, dona Sueli, Paulo muda de conversa, o tom da conversa muda, engrossa o caldo. Mas quando é coisa secundária, ele fala, gente, tem coisa mais importante nessa vida, né? Vamos pensar no débil na fé, no fraquinho da fé, para não servir de tropeço para ele, para não enfraquecê-lo, para não fazê-lo tropeçar. Então são detalhes, irmãos, que a gente precisa fazer a distinção e que Paulo vai usar aqui, que dentro no convívio da fé, no convívio dos irmãos da fé, as coisas que não são essenciais não podem ser alvo de discussões, mas de tolerância, de acolhimento. Porque não é essencial. Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat aqui para ver se a turma tá ligada aqui. Parece que sim. Então, beleza. Então vamos caminhar aqui. Façamos aí algumas ponderações, portanto, para compreender aqui o contexto e o objetivo de Paulo. Vamos lá. Primeira ponderação que eu faço. O capítulo nos apresenta dois tipos de crentes sinceros. Ele não está falando que um é crente e que o outro não é. Ele chama os dois de servos. Ele chama os dois de irmãos. Tudo bem? Então, o contexto do capítulo 14 está falando de crentes e crentes sinceros. Só que um é fraco, um é débil, o outro se considera mais maduro. Só que a própria, entre aspas aqui, maturidade desse que pensa que é forte, quando ele não acolhe o débil, demonstra que ele também não é tão maduro assim como ele pensa. Porque ele está achando pelo em ovo. Então, primeira ponderação. Nós não estamos tratando de crentes versus ímpio. Nós estamos falando de dois crentes. Os dois são crentes. Verso 6. Quem distingue entre dia e o dia, faz para quem? Para o Senhor faz. Esse crente fraco que está fazendo distinção, se ele vai vir adorar no domingo, se ele vai adorar no outro dia da semana, ele está fazendo com isso com boa intenção, ele está fazendo isso para o Senhor. O que mais que diz? E quem come,
para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come, e a ideia, e quem não faz distinção de dia e dia, também não come e não faz distinção de dia e dia, também para quem? Para o Senhor. Então, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então veja, os dois estão se consagrando ao Senhor. Um comendo e o outro não comendo. Os dois estão se consagrando ao Senhor. Um fazendo distinção entre dia e dia e o outro não fazendo. Então Paulo está dizendo que esses caras são crentes. E no coração deles, a intenção deles é fazer em consagração a Deus. Tudo bem até aqui? Verso 1, né? Do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então ele diz aqui que o forte e o fraco, ou o forte e o débil, os dois são crentes. Porque aquele que faz o que faz, faz para o Senhor. Nas questões não essenciais, ou seja, naquilo que é que não é primordial para a fé, mas ele faz aquilo muito bem. Existe uma proibição explícita para não comer? Existe uma proibição para o crente ser vegetariano? Todo cristão tem que comer carne. Existe uma ordem nesse sentido? Não. Existe uma proibição que não pode mais comer carne? Também não tem. Isso vai mudar a realidade espiritual de salvação de alguém? Não. E aí o que ele fala, no verso 2, do capítulo 1, crê que tudo pode comer. Eu faço parte desse aqui. Também, Abner? Estamos juntos aqui? Um crê que tudo pode comer. Mas o débil, ele come legumes. Esse aqui já vai dar um mimimi só, porque Paulo chamou os vegetarianos de débil, né? Mas veja, o que come tudo, Paulo se inclui, porque Paulo diz lá que nós que somos fortes, ele se inclui no forte. Então Paulo não comia só legumes, viu, Luiz? Paulo era do tutano, né? Mas ele diz, se o outro só come legumes, qual que é o problema do cara comer só legumes? Daniel fez essa dieta e deu certo para Daniel. Para mim não dá, mas para Daniel foi boa. Né? E um legume lá, de vez em quando, não faz mal para ninguém. Né? Falando nisso, quero até agradecer o Marco. Hoje eu fui lá na chácara do Marco, ganhei uns legumes de presente. Né? Então, sem problema nenhum. Eu como de tudo, então não tem problema. Agora, não, o cara só come legumes. Meu amigo, não tem nenhuma proibição na Bíblia que o cristão não possa comer determinada coisa ou que o cristão tem que ser vegetariano. Isso não influencia em absolutamente nada na fé. Não muda absolutamente nada em relação àquilo que Cristo fez. Esse é a grande questão aqui. Se eu guardo o sábado ou se eu guardo o domingo, meu amigo, eu não vou perder a salvação por causa disso. Porque a salvação não é por mérito. Eu guardo o dia moral, a moralidade do mandamento, de ter um dia para o Senhor, para mostrar que a minha manutenção vem de Deus, para me igualar a todos os homens, perfeito. Agora, o sábado semanal fazia parte também da lei cerimonial, e se eu ficar brigando, tem que ser sabatista, meu amigo, isso não muda nada o que Cristo fez. Se Jesus resolver voltar numa segunda-feira, então quem guarda o sábado não vai, e quem guarda o domingo também não vai. Não muda nada. Ele pode vir terça, quarta, quinta, qualquer dia. Não, se ele não vier no sábado, eu não vou. Porque se Jesus não guardou o sábado, eu também não vou. É assim. Veja, isso é secundário. É isso que Paulo então está chamando. Então, a primeira ponderação.
apesar dessas discussões todas serem secundárias, os dois eram crentes, estavam vivendo e fazendo as coisas para o Senhor. Segundo, pois não. Existem duas situações. Há uma inclinação, porque em Gálatas Paulo vai descer a lenha nos judaizantes, porque o que eles já faziam? Justamente isso, guardava o sábado, guardava dia de lua nova, as datas, e também tinham restrições alimentares, né? Então isso veio do judaísmo. Só que eu não posso declarar que só tinha judeu no meio, porque Paulo era judeu e ele se coloca no outro grupo. Então não era só judeu que tinha esse problema. Veio do judaizante. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Mas não só isso. Porque podia ter gente que veio do paganismo e que também tinha as mesmas práticas, que não comia determinada coisa. Então Paulo não bate o martelo e fala, ó, o débil é o judeu, ou aquele que ainda guarda as práticas judaizantes, porque tinha gentios que também tinham práticas débeis nesse sentido. Sim. Perfeito. Só que coisas secundárias, coisas que dá para você tolerar. Chama de débil e manda você edificá-los, mas em paz. Porque qual que é o objetivo de Paulo? É fazer com que o forte não jogue da arca o débil. Mas que o cara tolere e dentro, não é discutindo opinião que você vai mudar o coração do débil. Mas é acolhendo, andando junto com ele em paz. Veja aí o verso 19. Assim, pois, da mesma forma, o exemplo de Cristo, né, no verso 18, aquele que deste modo serve a Cristo com justiça, paz e alegria, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E assim, pois, seguimos as coisas, o que está escrito aí? Da paz. E também as coisas da edificação de uns para com os outros. Então, o que Paulo está falando? O forte, ele tem, a estratégia é de, num ambiente de paz, seguindo a justiça, a paz e a alegria no espírito, edificar o débil. Ele não vai manter o débil nessa debilidade. Só que você não vai tirar o débil da sua debilidade na porrada, na discussão, no confronto, porque é questão secundária. E se fosse doutrina? Doutrina você vai para o pau. Doutrina você defende com unhas e dentes. Não tem esse negócio. Evite o homem faccioso. Quando o cara começou a trazer heresia, você põe o cara para correr. Agora, se é questões secundárias, irmãos, aí você acolhe. E aí você começa a tratar com o cara. Fala, meu amigo, pensa bem. Você acha que isso realmente é importante para a fé? Você imaginou o irmãozinho que está morrendo de medo de Covid, que está desejando de vir na igreja e chega aqui, está todo mundo sem máscara, o cara vai entrar? Não vai. Então, por amor a esse irmãozinho, vamos usar. Aí eu venho trabalhar aqui no mutirão. Aí eu sei que tem um irmão, tal, o cara não tira a máscara nem para dormir. O que eu vou fazer com esse cara? Eu ponho a minha máscara, por amor ao cara. Porque ele está preocupado, porque a família dele está preocupada. Tudo bem, ué. Então, esse acolhimento em paz para gerar edificação. Aqui que é o pulo do gato. Você não vai gerar edificação se reunindo, acolhendo para discussão. Não, discussão não produz edificação. Agora, se eu ando em justiça, paz e alegria, de modo a servir a Cristo
eu vou ser agradável a Deus, aprovado pelos homens, e aí eu vou seguir as coisas da paz e da edificação de uns para com os outros. Aí eu vou mudar, eu vou fazer com que o débil comece a entender, realmente, rapaz, esse negócio não é essencial, é verdade, eu estou fazendo diferença entre dia em dia, mas Jesus é o Senhor de todos os dias. Eu estou tendo uma dieta aqui restritiva por questões religiosas, mas o Senhor acrescentou os gentios na igreja e os caras comem de tudo. Inclusive Pedro, quando não tinha judeu na história, ele também comia lá de tudo. Tanto que Paulo teve que dar uma puxadinha de orelha nele. Falou, peraí, meu amigo, quando não tinha judeu aqui, você estava aqui na roda. Estava no churrasco. Só na panceta. Agora chegou, só porque chegou um judeuzinho lá de Jerusalém lá, agora você só está comendo abobrinha? Que palhaçada dessa? Então veja, até com Paulo teve que chamar lá Pedro lá para uma conversa mais buscando o padrão. Então essa é a ideia, irmãos. Gerar a edificação. Vamos lá então. Então, primeira ponderação. Os dois, independente se é fraco ou não, são crentes. Segundo, a porção revela dois pecados. O capítulo, eu estou como sinônimo aqui, a porção, o capítulo, o texto que nós lemos, ele revela dois pecados. O pecado do forte, veja aí o verso 3. Quem come, não, o que está escrito aí? Não despreze o que não come. Então, o forte que não comia, desprezava o fraco. E o que come, na verdade é o contrário, né? Eu digitei errado aí. O que não come, não julgue o que come. É o contrário, aí você desconsidera o meu slide. Então veja, o que come, não é isso mesmo, né? Estou certo? O que come todas as coisas é o forte. Então, o que come, não despreze o que não come. Então, o forte não despreza o fraco como sendo imaturo. Não despreza. Qual que era o pecado do forte? Desprezar o irmão, desprezar o outro. E o que não come, o que ele fazia com o forte? Ele julgava o outro, porque o outro comia. Então você vê que o texto ele apresenta duas categorias de crentes, e mesmo que ele chama um de débil e o outro de forte, ele apresenta que os dois estão errados. O forte quando despreza o fraco, e o fraco quando julga o outro, por ser mundano. Está vendo? Ele come qualquer coisa. Isso é uma falta de reverência, rapaz. A gente vai fazer um almoço de confraternização na igreja, o cara me traz aí um pernil assado? Onde já se viu? Então, julga. E o outro lá, para desprezar, já senta na frente de todo mundo, já pega o pernil inteiro. Até lambuza inteiro. O problema é dele que ele não come. Veja, os dois estavam pecando. Um no desprezo, o outro no julgamento. Tudo bem? E de questões, irmãos, secundárias. Questões que não são importantes. O que mais? Terceira ponderação aí. A passagem, o capítulo, a porção, ela demonstra duas posturas. A primeira postura, do fraco, que era, ele tinha um zelo em guardar o dia, em não comer determinada coisa, só que sem o entendimento. Faltava a compreensão. Essa era a postura do fraco. Enquanto que a postura do forte, ele tinha entendimento, mas ele não tinha o amor. Ele desprezava o outro. Pastor, põe esses caras para correr, pastor. Esses caras, a gente quer fazer churrasco, os caras votam contra.
A gente quer fazer uma leitura no final do ano, no Natal, e eles não querem nem guardar o Natal, porque diz que o Natal não é bíblico. Para com isso, pastor. É a confraternização nossa, pastor. Se é dia do sol, não importa. Isso não é importante, pastor. Põe esses caras para correr. O cara não quer vir comer leitão no Natal, só põe para correr. Não, calma, cara, não é por aí. Cadê o amor fraternal? Para não falar só em eleitor, né? Pôs uva passas no arroz. Nós vamos brigar porque pôs uva passa no arroz. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar que são coisas que não são importantes, irmãos. São questões secundárias. Só que quem guarda, faz com zelo. E faz para o Senhor. E ele precisa ser acolhido para ser edificado, para ser ensinado. E aí depois o cara vai entender. E aí as coisas vão entrar no eixo. Mas infelizmente as posturas deles eram posturas erradas. Os dois grupos estavam pecando, estavam falhando nas suas posturas. Vamos caminhar aqui por causa do nosso tempo. Para melhor então entendermos a situação aí, nós precisamos lembrar que quando se refere à prática da vida cristã, existem, vamos fazer uma divisão aqui, práticas primárias, essenciais, e práticas secundárias. Então, se a gente vai ter algum tipo de discussão, a gente precisa primeiro fazer essa catalogação. Né? Vamos catalogar. Isso é essencial? É doutrinário? Muda o evangelho? Muda. Então vamos ter que discutir, vamos ter que chegar o que é certo, o errado é errado. Ponto, acabou. Agora, não, isso é secundário, não muda nada. Se o pastor vem de terno, se não vem, se ele usa gola clerical ou se não usa, isso não muda a essência do evangelho. Então, peraí, vamos chegar aqui num ponto em comum. A segunda situação é que existem práticas corretas, que são lícitas, e existem práticas erradas. Se a discussão, mesmo quando sendo secundária, mas for errado, então não tem também discussão aí. Não é essencial, é uma situação secundária, mas existem situações secundárias que são ilícitas. Então, se elas são ilícitas, então não vamos nem tratar das questões secundárias. Está errado, está errado. Agora, é aquilo que eu perguntei. Existe alguma proibição do cara ser vegetariano na Bíblia? Não, não tem. Não é uma prática errada. É secundária essa questão da minha dieta? É. Mas é lícita? É lícita. Então tudo bem, deixa o cara lá. Não tem problema nenhum. E existem situações que são inegociáveis. Ou seja, absolutas. Que não tem como mexer. Vamos pensar aqui uma questão cultural, talvez. Mas que fira o princípio inegociável da fé cristã ou da nossa crença, da nossa doutrina. Pastor, esse negócio de batizar a criança, pastor, é um tema tão irrelevante, pastor. Opa, não. Não é tão irrelevante assim, não. Se apresenta, se batiza, pastor, que mal tem, pastor? Tem muito. Porque aí você mexe em questões absolutas. O Deus da aliança, meu amigo. Aí nós estamos falando de um sinal e um selo que Deus determinou para ser perpétuo. Mesmo que haja mudança no sinal visível, mas a prática é para ser perpétua. Opa, então isso é inegociável, não tem como. Porque o dia que eu abrir mão desse negócio, aí eu deixo de ser presbiteriano. Então aí não é simplesmente uma discussãozinha se eu como ervilha ou se você come coxa de frango. Não. Aí nós estamos com questões
que para a nossa visão de fé e dentro da nossa, do nosso entendimento de aliança, ou pedobatismo, não dá para negociar. Porque aí já muda a essência da nossa fé. Ah, mas tem cristãos que não são. Tudo bem. Aí, por isso que, inclusive, a denominação é diferente. Não é algo essencial para a salvação. Ah, tudo bem. Mas é primordial e negociável para a minha fé. Do meu entendimento, da minha visão daquilo que Deus revelou para mim. Então, aí eu não posso abrir mão. Tem absolutos que, na minha perspectiva, não tem como. Pastor, está todo mundo fazendo casamento gay, pastor. Para com isso, pastor. O importante é o amor, o respeito entre eles, pastor. Larga a mão de ser turrão, pastor. Casa lá, olha que lindo. Casal JJ. O Zé e o João. Olha que coisa linda. Vai lá, pastor. Não, peraí. Dentro da minha visão bíblica é inegociável. Então, essas distinções é preciso fazer. Quando se trata de questões inegociáveis e de questões primárias, que é a questão de doutrina, da essência do evangelho, aí, meu irmão, não tem esse negócio de tolerar. Não, aí é questão de confrontar mesmo. Corrige, exorta, repreende, confronta. Tudo bem. Mas quando são questões secundárias, ilícitas, e até variável, você vai para um determinado lugar, você vai para a Indonésia, comer porco é a coisa mais comum que tem. Porco do mato. Os caras vivem disso. Imagine um missionário que vai lá e diz que o Antigo Testamento proibiu a carne de porco. Aí o que esses caras vão fazer? Só vai comer macaco agora. Macaco está proibido em algum lugar? Ah, não. Ah, então. Veja, é variável. Porque de acordo com o contexto também vai mudar. Então, aí, nesse caso, eu preciso ser acolhedor. Eu preciso ser tolerante. O problema do liberalismo é que ele quer acolher as questões que ferem a essência do evangelho e querem ser inegociáveis no secundário. Já viu isso acontecer? A base da fé, ele fala, não, você tem que tolerar, tem que acolher. Você quebra a marca da verdadeira igreja. Não aplica disciplina nessa igreja. Isso é essencial, meu amigo. Isso é inegociável. Mas o cara negocia. Aí questões que são variáveis, aí ele determina como padrão. Aí você fala, não, peraí, cara, você está invertendo, está pondo o carro na frente dos bois. Peraí. Aí o cara... Aí vai para outro extremo. Então, não é isso. No caso que Paulo está tratando, são questões secundárias, lícitas e variáveis de acordo com a cultura da época ou da região que você está focando. Ficou claro isso aqui? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no que Paulo fala em algumas situações diferentes. Vai lá primeiro para 1 Coríntios 8. 1 Coríntios capítulo 8, verso 9. Eu vou ler aqui por causa da transmissão. Ele diz assim. Aqui o contexto é de comida. Só que o problema são as coisas, a comida sacrificada a ídolos. Veja o verso 1 do capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que
que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aí ele vai então tratar essa questão dessa realidade, dessa questão variável aqui, que é não só a questão da diferenciação de comida, mas aqui uma comida sacrificada a ídolos. E aí no verso 9 ele diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Essa aqui é a expressão da abnegação do amor fraternal. Se porventura, mas aqui o contexto é carne sacrificada a ídolos. Não é simplesmente uma questão de dieta. É uma questão que tem um asterístico a mais. E nesse caso, Paulo falou, ó, não tem problema você comer a galinha preta da encruzilhada, meu amigo. Não vai te fazer mal nenhum. Você está com fome? Come, dá uma temperada capinga, faz ela lá, come a farofa junto, isso não vai te fazer mal nenhum. Só que por causa do irmão fraco que vê você comendo aquele frango lá com a cachaça, vai pensar que ele pode sacrificar carne a ídolos, aí você perdeu ele em Cristo, e aí você está pecando contra Cristo. Então, por causa disso, você não vai comer, mesmo sabendo que não vai fazer problema nenhum para você. É um caso já extremado. Veja que tem aqui um asterisco nesse negócio, tem uma pimenta nessa história. Diferente do contexto de Romanos. Tudo bem ou não? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, Paulo inclusive disse que não tem problema nenhum, mas por conta da consciência do fraco, você vai abandonar essa prática. Ah, pastor, eu vim de uma cultura que a gente sempre participou da festa de Cosme e Damião. Não vai mais. Ah, pastor, a minha família faz festa de Santo Reis. Não vai mais. Por amor do outro. Então, aí Paulo começa a tratar de particularidades. Tudo bem? Gálatas, vamos dar uma olhadinha em Gálatas. Não é para comer o frango, tá, gente? Eu só dei um exemplo, viu, Paulinho? Hã? Sempre é Deus. Aí é hierarquia. Aí é hierarquia. Ah, o fulano nunca mais... Ele era o palhaço da folia de reis, ele converteu, nunca mais veio. Amor a Deus acima do pai e da mãe. Fazendo lá uma coisa. Tranquilo. Agora, se for numa excursão da igreja, já era. Tá? Tô sendo assim, bem chulão mesmo. Entendeu? Mas é bem isso. Não tem problema nenhum, porque você não está fazendo aquilo em adoração. Mas por conta do outro, e aí você deixa. Você passa vontade por conta do outro. O amor fraternal é abnegado, ele me faz passar vontade por amor ao pequeno. Tá? Vamos lá, Gálatas capítulo 4, versos 9 a 11 também. Paulo, o problema é que é muita... A gente pega só separado, a gente perde muita ideia, né? Mas vamos lá, o verso 8 diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? E quais seriam isso?
guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Veja, aqui você tem um caso, Paulo vai puxar a orelha deles, porque Paulo os edificou, trouxe o entendimento, então eles não tinham mais como, eu faço isso porque eu não sabia, porque eu sou débil na fé, eu sou novo. Não. Paulo deu o ensinamento e os caras conscientemente resolveram a voltar às práticas. Você chega para alguém, evangeliza e fala, por exemplo, da idolatria, e aí então a pessoa se desfaz de todos os seus ídolos. Só que chega no Natal, ela resolve comprar um santo novo. Peraí, aí não é debilidade, aí é obstinação na burrice mesmo. Você já foi libertado disso, você vai voltar nisso, meu amigo? Você já foi ensinado. Então, aí nesse caso, vê que Paulo já pega pesado. Paulo já puxa a orelha mais de acordo. Porque ele não está tratando de débil, ele tá tratando de rebelde. O cara já foi ensinado, ele sabe, já foi liberto daquilo e estava voltando às práticas das quais ele já havia sido libertado. Então isso é rebeldia. Então aí você já vê que a postura de Paulo já é diferente. Tudo bem? E Colossenses, vamos dar uma olhada lá em Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 16. Que aqui era o inverso, né? Ele diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui o contexto é o seguinte, as pessoas, o fraco queria que o forte voltasse às práticas de guardar dias e dietas. E aí Paulo fala, não, meu amigo, você continua na sua força aí. Ninguém te julga por causa dessas coisas, não. Se você não faz. Isso era sombra. O que Paulo está falando é o seguinte, nesse acolher da fé, você não vai entrar na debilidade. O forte não vai se tornar débil. Mas ele em paz, ele vai acolher o débil para que o débil entre no esquema do forte. Aqui, em Colossenses, o fraco estava desejando que o forte viesse a guardar dias. E Paulo fala, não, você não vai fazer isso. Mas eu não tenho que amar o meu próximo? Olha o conflito. Paulo não falou que ele se fez fraco com os fracos? Então, o que significa isso? Não significa que você vai voltar à prática dos caras. O acolher, o tolerar, o abraçar, é para que, num ambiente de paz, você conduza a edificação. É tirar o débil da sua fraqueza, da sua debilidade, e trazer ele para uma postura de força. O amor do forte é tolerar esse débil enquanto ele ensina, enquanto ele edifica. Esse é o foco de Romanos. Agora não é, então, porque ele é débil, eu vou então começar a guardar dias, eu vou fazer distinção entre dias e dias. Não. Você tem que ensinar o débil que isso era sombra, que isso já passou, que isso não é importante mais. Que Cristo já nos libertou disso tudo. Então veja, cada situação que nós pegamos aqui aponta um contexto diferente. E a gente tem que considerar esse contexto. Porque tem situações que são essenciais, outras são secundárias, umas são lícitas, outras já não são lícitas, outra é inegociável, enquanto que outra é variável. Então, Paulo trata os contextos e trabalha, segundo o contexto, com a postura de justiça, de alegria e de paz. Sabe?
No caso de Coríntios, você tinha aquele asterisco que era uma situação sacrificada. Então, veja, tem algum problema você comer carne sacrificada? Não, você vai dar graças e vai estar tudo certo. Mas você tem a questão que pega, que tem um contexto religioso ali. E isso pode confundir. Tanto que lá em Coríntios ele fala a questão da consciência. Você pode confundir o fraco na fé e falar, mas peraí, como que eu sei agora? Né? Então, a situação talvez de 1 Coríntios... É a ideia disso. Não teria problema, mas você vai abrir mão pela conveniência para não forçar a consciência do irmão. Aqui, o fraco está querendo que você venha para o lado dele como demonstração de amor. Ele fala, vem guardar dia comigo, ou vem parar de comer tal coisa comigo. Aí você fala, não, peraí, eu estou deixando de comer carne sacrificada a ídolo por conta da sua consciência. Mas se eu parar de comer carne tão somente para satisfazer a sua postura vegetariana, eu vou estar fortalecendo a sua debilidade, porque Jesus não me ensina a fazer isso. Então aqui que entra o equilíbrio. Mas você vai fazer isso como? Batendo no cara? Não. No ambiente de paz, gerando edificação. Fazendo ele enxergar essa realidade. Você está exigindo algo de mim que nem Cristo exigiu. Parar de comer carne. Você está exigindo algo que Cristo não exigiu. Agora, veja que há uma progressão, inclusive cultural. Cada carta dessa foi escrita numa época diferente, num contexto diferente. Quando você vai lá para Atos 15, né, você vai ver a instrução de Jerusalém, lá no comecinho da igreja, né, e que muita gente vai ter dificuldade com o texto de Atos 15, porque parece que tem algumas proibições. Quer ver? Vamos deixar o negócio mais complicado um pouquinho, Abner. Vamos acrescentar esse verso aqui. Atos 15, verso 19 e 20. Aqui é o concílio de Jerusalém, justamente porque os gentios estavam vindo para dentro da igreja, os caras viviam de um modo totalmente diferente do judeu, e o judeu estava louco. Eles não têm que ser circuncidados primeiro? Não, eles já estão recebendo o batismo, meu amigo. Não, mas ele não tem que guardar o judaísmo primeiro? Não é isso. Aí eles chegam num consenso e chega a seguinte conclusão. Vamos lá, verso 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se, primeiro, abstenham das contaminações dos ídolos. Na verdade, o que ele está falando? Da idolatria. Tá? Que mais? Bem como das relações sexuais ilícitas. O que ele está falando? Da prostituição. E das prostituições, inclusive cultuais, as sacerdotisas, as prostitutas cultuais. E de carnes de animais sufocados e do sangue, que nada mais é do que oferendas. O foco aqui são práticas ilícitas. É um livro histórico, depois você vai ver que foi levado, é isso que foi, inclusive, enviado. Só que quando você interpreta isso aqui de modo literal, então essa situação você tem uma proibição bíblica que não pode comer sangue. Mas não é uma questão literal, porque você vai ver depois, no próprio livro de Atos, registrando a visão de Pedro, que Deus dá uma visão para Pedro, para ele matar animais impuros, mata e come. E aí o que Deus estava ensinando para Pedro é que aquilo que Deus purifica, não tem problema. Tanto que Paulo, depois lá em Coríntios, falou, mesmo sacrificado, não tem problema nenhum comer. Você só vai parar de comer se isso escandalizar alguém. Porque se o entendimento de Atos, lembra que nós tratamos onde? Textos mais claros trazem luz para textos mais complicados.
Se a gente entender que esse texto é literal, então Paulo deu uma instrução errada lá em Coríntios. Porque ele disse que podia comer carne sacrificada, sem problema nenhum. Porque o problema não é a carne sacrificada, mas é o sacrifício ao ídolo. Então se abster da idolatria, da promiscuidade e das oferendas, das questões que estão envolvidas, a questão de oferendas aos outros deuses, que era comum entre os pagãos, inclusive derramamento de sangue. E esse sangue aqui aponta justamente para essa ideia até do derramamento de sangue, né? Então, de carne de animais sufocados e do sangue. Agora, se eu interpreto aqui Atos como literal, aí eu tenho um problemão para 1 Coríntios. E aí o que eu preciso fazer? Buscar a coesão e a coerência entre os textos. Então, para que haja harmonia no ensinamento geral das Escrituras, eu preciso chegar aqui em Atos 15 e entender que isso trata de práticas religiosas, de práticas voltadas a sacerdotisas cultuais, as prostitutas cultuais e as oferendas relacionadas às questões de sacrifício. Tudo bem? Paulinho, tem uma pergunta? Sim. Perfeito. Quando você vai para essa ideia que vai começando a mudar o essencial, aí você vê Paulo já fechando a porta. Não, nesse caso aqui nós não temos nem conversa. Se vai mudar a essência do evangelho, pum, fecha a porta e não tem conversa. Agora, as questões secundárias, que é o contexto de Romanos 14, então o que é mais forte? Tolera, traz para perto, anda no ambiente de paz para edificar, para que ele mude, para que ele saia da debilidade. Vamos lá, para a gente terminar, irmãos. Então, o meu amor fraternal reflete a minha fé. Observe aí que quando tais práticas feriam questões essenciais ou primárias, Paulo é taxativo. Defenda-se o evangelho. Preserve-se a sã doutrina. Agora, quando são questões secundárias, ele apela para o bom senso. Será que convém? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ah, mas você já disse que não tem problema eu comer a carne. Eu disse. Mas se tem um irmãozinho que está em casa, então não faça por amor ao irmãozinho. Então você vê essa adaptação de Paulo. E questões que eu chamo aqui de variáveis, porque está relacionado talvez às questões culturais, questões de usos e costumes, né? E que não ferem a essência do Evangelho de Jesus Cristo, então nós temos mais um passo, que é eu não faço, eu vou abrir mão daquilo. Se eu vou, exemplo, tem problema eu comer carne de porco, na visão bíblica? Não. Mas eu fui para o Senegal. Vou trabalhar com a evangelização de muçulmanos. O que eu vou comer no meu Natal? Leitoa? Não. Vou passar nem linguiça eu compro. Nem presunto. Bacon. Tem nem jeito, chegar nem perto. Porque aquela questão variável, no alvo de eu alcançá-los para Cristo, aí eu me faço fraco, aí eu abro mão. Aí eu tenho a abnegação. É nesse sentido que Paulo fala que para alcançar o fraco para Cristo, ele se fez fraco também. Você pega, por exemplo, dentro do contexto Senegal, que era a nossa realidade, 95% da população islâmica. Bebida alcoólica, proibido.
ok? Aí você tinha uma estratégia missionária, criar um restaurante para levantar recursos e trabalho para os novos cristãos. E aí você vendia bebida alcoólica. Como que você vai alcançar o muçulmano? Hã? E cigarro vendia, fuma muito. Mas veja, então eu tenho que ter a situação. Aí veja, mas aí, então o que significa que eu posso lá? O seu exemplo é bom. Então eu posso chegar lá e fumar com o cara? Não. Porque aí eu vou estar mostrando a minha diferença da minha fé. A minha fé, porque isso vai fazer mal para mim. Agora, eu vou sentar com o cara e vou tomar uma taia com ele, que é um chá que ele toma lá. Meu amigo, vamos tomar uma taia. Feito na chaleira, em cima do esterco de vaca. E toma no mesmo copo ainda do cara. Aquela boca lá que você olha no cara, lá que você não sabe se é dente ou se é placa. Aí você bebe. E bebe ainda chupado, ainda o copo tem que ser chupado. Pra você pegar até o restinho que ele largou da outra vez que ele tomou lá. É fazer fraco com fraco. Veja, então nesse caso aí você tem a abnegação. Está ficando claro, irmãos? Então vamos lá. Então, qual que era o foco aqui da discussão em Romanos? Voltando para Romanos. Nós vimos que era a dieta religiosa e o calendário cerimonial. Então, como nós podemos observar, trata-se primeiro de um assunto secundário quanto à prática cristã. Isso não é essencial. Secundário. Se amanhã depois a gente decidir que nós vamos fazer o culto na segunda-feira, isso vai mudar alguma coisa em relação à nossa salvação? Não. Nós vamos começar a guardar a segunda. Por uma questão, de clima, por uma questão, cultural. Não vai mudar nada. Era irrelevante quanto à importância salvífica. O cara que come carne, ele não vai para o céu? Ou ele vai ficar num céu inferior do que aquele que só come legumes? Não, isso é irrelevante para a questão salvífica. Porém, é relevante no contexto das variáveis por conta da liberdade cristã e o respeito à cultura, os usos e costumes de um determinado povo. Então veja, por isso lá no capítulo 15, que nós lemos, o verso 9 a 13, ele acrescenta o gentil. E ele fala que Cristo morreu também pelo gentil. E que Cristo, ele vai citar vários textos do Antigo Testamento, citando que o gentil deveria louvar a Deus. E que a gente deveria tolerar o gentil. Nessas questões variáveis. Se eu pego um hindu, o cara não come carne de vaca, eu vou chamar ele para vir em casa e vou fazer uma vaca atolada para ele? Nunca. Vou comer tenébrico junto com ele, se for o caso. Véio. Então, essa questão da variável, o amor fraternal, faz com que eu abra a mão até do meu direito para acolher o diferente. É o caso lá, eu vou para o Senegal, não como carne de porco, eu vou para a Índia, não como carne. Véio. Seria uma afronta. Como que eu vou evangelizar um cara depois? Ou vou para a Índia abrir um frigorífico. Né, Márcio? Imagina a situação dessa. Pô, vou ser muito querido pelo povo. Os funcionários. Depois eu vou falar para os funcionários ainda sobre Jesus. Então, é essa tolerância. Então, logo, no caso específico, que era o contexto aqui do gentio ou do judeu, aqui em Romano, a solução era o amor fraternal. Desse modo, irmãos, quando os crentes têm pensamentos diferentes sobre algo que não é essencial e que, apesar disso, não modifica o Evangelho, nós devemos agir pautado no amor fraternal. E Paulo, então, nos apresenta aqui os motivos por que nós devemos agir em amor fraternal. Só que não vai dar tempo, porque já são uma meia dúzia, pelo menos, e aí eu vou deixar para a semana que vem. Por que nós devemos agir em amor fraternal nessas questões variáveis? Aí fica para a semana que vem, e aí a gente fecha, então, o capítulo 14 e o capítulo 15. Eu pensei que ia ter mais, mas eu estou olhando aqui, tem pelo menos mais 3 slides, então
não vai dar para correr, a gente vai perder conteúdo se eu correr, simplesmente só pontuar. Tá bom? Podemos ficar aqui? Então, beleza. O que eu quero que você grave, o contexto de Romanos 14, 15 até o verso 13, são contextos da relação entre crentes e de questões que não são essenciais e que aí o amor fraternal deve reinar, principalmente do forte para com o débil, mas não para que o débil permaneça nessa posição de debilidade, mas para que na paz e na edificação ele possa alcançar o entendimento e a maturidade. Perfeito?